Olá, hoje eu quero falar sobre estrutura de roteiro. Comentarei brevemente sobre dois autores e como eles observam a estrutura de um roteiro. O primeiro autor é Sid Field, que eu tenho um livro aqui. O outro autor é Robert McKee, muito conhecido. Ele que escreveu Story. Os dois autores têm visões diferentes e você pode escolher qualquer uma delas, tá ok? Mas por motivos de conhecimento e até de curiosidade, é importante você ver esse vídeo. São duas visões diferentes e interessantes sobre como delinear uma história, como estruturar um roteiro. Bem, Sid Field, em seu livro, ele dá uma visão muito mais rígida. O que ele diz? Que você deve criar 3 atos. Primeiro ato, 30 páginas, 30 minutos. Segundo ato, maior, 60 minutos. Tá ok? 60 páginas. Terceiro ato, 30 páginas também, ok? Parecido com o primeiro. Observe que ele diz o seguinte: no meio do segundo ato, você tem que ter um midpoint, um ponto de virada na metade do filme, na metade da história. Então, esse ato 2 será dividido em 2 partes. Então terá a primeira parte do ato 2, a segunda parte do ato 2. O que ele diz também, que é muito interessante: faça fichas. Cada ficha equivale a uma cena. Quantas cenas ou fichas são necessárias em cada ato? Ele diz o seguinte: no ato primeiro, 14 fichas. Na metade do segundo ato, 14 fichas. Na outra metade, na segunda parte do segundo ato, 14 fichas. E para fechar, 14 fichas. Terceiro ato. Ele diz o seguinte: com essa quantidade de fichas, de cenas, você terá um filme. O objetivo, eu comento em alguns vídeos anteriores do roteirista, antes mais do que nunca, é o seguinte: é ter cenas o suficiente para ter um filme. Você acha que o roteirista está fazendo por motivos artísticos, provavelmente. Claro que há muitos motivos artísticos para fazer um filme, escrever uma história. Mas o objetivo essencial dele é escrever cenas. É ter cenas suficientes para caber no longa-metragem. Às vezes ele vai adicionar uma cena não por motivos artísticos, mas porque ele sabe que ele precisa daquela cena para ter um filme de 2 horas, 1h30. Tá ok? Essa visão rígida do Sid Field, do autor Sid Field, é interessante para quem está iniciando. Cara, se sua preocupação é ter um longa-metragem, faz as 14 fichas, 14, 14, 14, e acabou-se, faz o filme. Você sabe que terá um longa-metragem. Tá ok? Muito importante essa visão de Sid Field. Claro que ele vai se desbruçar em relação a cada ato, etc. Mas aqui não é meu objetivo nesse vídeo. Meu objetivo é dar uma visão geral da visão desses autores, Sid Field e Robert McKee. Então, nós temos como finalização de um ato um ponto de virada. Então, observe, essas 14 fichas vão ser 14 fichas em que há um encadeamento de uma história
E provavelmente essa história, por ser convencional e estar dentro de um gênero, etc., cada ficha causará a próxima ficha. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que um personagem tem a sua mãe estuprada ou morta numa rua. A segunda ficha da segunda cena será ele triste, por exemplo. A terceira ficha vai ser ele conversando com o pai dele. A quarta ficha será ele no hospital, certo? Triste porque a mãe dele tá lá, ou então a filha dele também tá lá no hospital, etc. Enfim. A quinta ficha será ele tendo uma sensação de injustiça e querendo buscar vingança. A outra ficha será ele indo comprar uma arma. Observe que há um encadeamento e causa e efeito. Cada ficha causa a próxima. Essa é a visão do Sid Field. Então observe, cada ficha, é importante que cada ficha vá e siga um rumo até o ponto de virada, que é o final do ato. O final do ato, do primeiro ato, por exemplo, pode ser ele comprando uma arma de fogo. Então todas as 14 fichas geram um encadeamento até a compra da arma de fogo. Dali em diante, ele vai buscar quem foi que matou a mãe dele. Mais 14 fichas. Descobriu que é o irmão dele. Opa! Ponto de virada na metade da história. Uma surpresa aqui, né? Você achava que era um bandido qualquer, é o irmão dele. 14 fichas dele lidando com isso. Ele vai matar o irmão ou não vai? Final da segunda parte do segundo ato. Irmãos entram em confronto físico. Tiro. Observe que a história andou. E as fichas são necessárias para isso. E você vai saber que tem um longa-metragem em mãos. Lembrando sempre, cada cena dura em média de 1 a 3 minutos. Vamos lá agora para o Robert McKee. O Robert McKee, ele diz o seguinte: é muito mais flexível. Até porque o Robert McKee, ele tem uma visão que é a seguinte: a única coisa que você não pode fazer numa história é entediar e confundir o espectador. Todo o resto vale. Então, por exemplo, o começo de Titanic é basicamente um documentário sobre Titanic. Entenderam? É isso. Essas são as visões diferentes dos dois autores.